Olá, queridos alunos. Estamos aqui gravando a nossa aula do nosso curso de História do terceiro ano, de História Contemporânea, né? Então, vamos estudar nesta unidade a questão do século XIX, né? Para poder entender quais os caminhos traçados pelo século XX, né? E na aula de hoje, eu vou trazer aqui para vocês a questão das das revoluções industriais, né? A primeira, que é no final do século XVIII, e a segunda, que já é a Revolução Industrial do século XIX, da segunda metade do século XIX, e do começo do século XX. Então, é um assunto muito importante, é um assunto central, e vai muito nos ajudar a entender a forma como as economias dos países europeus e da economia mundial capitalista ela vai se desenhar. Então, eu vou aqui usar um PowerPoint para poder mostrar algumas imagens e dar algumas explicações para vocês. Então, nosso curso de História, terceiro ano do ensino médio, professor Vanderlei Menezes, Colégio Estadual, professor Arthur Fortes, né? Então, está aí nosso layout, nosso desenho, né? Nossa capa do material. Então, vamos lá. Primeira unidade, né? Ou seja, essa primeira nota. Eu vou chamar esse conjunto de temas que nós vamos trabalhar de época contemporânea, a Europa no século XIX. Semana passada estudamos a Era Napoleônica, né? Vimos a figura de Napoleão como um nome importante do começo do século XIX. E hoje a nossa aula vai se chamar A Era do Capital, né? Da Revolução Industrial à Industrialização, ou Segunda Revolução Industrial, né? Na próxima semana veremos a questão do liberalismo, a ascensão do liberalismo. Na outra semana, a ascensão dos socialistas e anarquistas, os movimentos nacionalistas. E, por fim, estudaremos o imperialismo ou neocolonialismo, né? Então, a aula de hoje vai tratar basicamente sobre as questões de natureza econômica e social do começo da época moderna, né? Vamos tentar entender esse desenvolvimento do capitalismo nesse final do século XVIII, começo do século XIX, né? Então, aqui nós temos uma imagem muito bonita, né? Revolução Industrial, séculos XVIII e XIX, né? Que vocês estão vendo no Museu da Ciência, lá de Londres, na Inglaterra, um utensílio, uma máquina, né? Do final do século XIX, né? Uma belíssima máquina que mostra o desenvolvimento da tecnologia a serviço da produção, que é um fator, um fenômeno muito marcante do final do século XVIII e começo do século XIX, né? Como as máquinas elas vão entrar na forma de produzir, na maneira de produção, né? E vão mudar a relação do homem com o trabalho, né? Só lembrando que durante a Idade Média, durante a Idade Moderna, boa parte do trabalho era manufatureiro, era feito às mãos. A partir da Revolução Industrial, não. As máquinas operadas por homens vão fazer o trabalho, né? Então, esse aí é um fenômeno muito importante, o fenômeno da maquinofatura, né? Ou seja, da produção através de máquinas, né? E como nós estamos cercados de máquinas, né? Como a tecnologia está fazendo a diferença na vida das pessoas, principalmente nessa época de pandemia, né? Então, vamos lá. O nosso roteiro da aula de hoje é o seguinte: a Era do Capital, da Revolução Industrial à Industrialização, é o tema da nossa aula, né? Vou falar sobre a primeira Revolução Industrial, aquela que começou na Inglaterra lá no final do século XVIII. A Inglaterra é o primeiro país capitalista do mundo, propriamente dito. Depois falarei sobre a segunda Revolução Industrial. Em seguida, os burgueses e operários. Vamos falar sobre a sociedade que vai nascer a partir da primeira e da segunda Revolução Industrial, né? Vamos mostrar esses dois polos importantes, os burgueses, né? Os operários, os empresários e, do outro lado, os operários ou proletários, né? Falaremos sobre as consequências das revoluções industriais, das duas, né? Vamos tentar entender esse processo como um todo. Então, vamos lá. Primeira Revolução Industrial. Preciso dizer para vocês o seguinte, que a humanidade passou por grandes momentos de renovação, de evolução, que nós podemos chamar de revolução. Na pré-história, desculpe, nós tivemos a Revolução Agrícola, né? Onde o homem aprendeu
a desenvolver a técnica da agricultura, a poder plantar e colher, né? Isso vai ser importante, porque a agricultura até hoje é uma atividade primária fundamental para as sociedades humanas. Na Idade Moderna, nós vamos ter a chamada Revolução Comercial, com o desenvolvimento do comércio em escala global, né? Durante o nascimento do capitalismo, como vocês viram no ano passado. Porém, é no século XVIII que nós vamos ter uma utilização muito forte da produção em larga escala, ou seja, do uso da maquinofatura na produção econômica. Então, esse processo de transformação das manufaturas em maquinofaturas, que foi iniciado no século XVIII, vai consolidar o capitalismo, dar poder à burguesia e mudar as relações sociais, até hoje, né? Então, é importante vocês terem em mente o seguinte: a Revolução Industrial é um momento da história da humanidade em que as sociedades humanas escolheram desenvolver a atividade econômica industrial, certo? Através de uma nova forma de organização econômica e social. Beleza? Esse processo ele não aconteceu ao mesmo tempo, né? Alguns países vão desenvolver esse processo, criar tecnologias, criar formas de organização do trabalho, e esse modelo ele vai ser copiado por outros países, né? Então, não aconteceu no mesmo tempo, nem nos mesmos lugares. É um processo contínuo. É um processo que começa na Inglaterra, depois vai para a França, para a Alemanha, para a Itália, para a Holanda, Estados Unidos, Japão. E esse processo é importante que vocês entendam, porque ele vai causar um impacto muito forte nas relações entre os países, né? Só lembrando que o que nós chamamos hoje de países desenvolvidos, países ricos, né, são, na realidade, daqueles que conseguiram realizar devido e adequadamente a sua revolução industrial, né? Ou seja, foram países que conseguiram produzir tecnologia a serviço da produção de bens, né? Então, esse é um ponto muito importante para que vocês tenham em mente o que vocês estão estudando, né? Já que esse tema da Revolução Industrial ele vai estar dissolvido lá nos assuntos de sociologia, nos assuntos de geografia, né? Então, é importante ter em mente também que com a invenção das máquinas ficou mais fácil e mais rápido de produzir, né? Contudo, não podemos esquecer, isso aí eu vou trabalhar e abordar bastante, os impactos disso, né? Principalmente na vida do trabalhador, né? Na vida daquele que vai ter que fazer com que a roda do capitalismo gire, né? E eu também não vou trabalhar apenas na perspectiva apenas sociológica. É preciso também ter um olhar mais generoso sobre a questão ambiental, né? Já que essa produção industrial ela vai causar danos e impactos muito fortes para o meio ambiente, né? Então, é importante que vocês tenham essas ideias que eu estou aqui colocando para vocês em mente ao estudar esse assunto. Então, na realidade, esse processo de revoluções industriais, desenvolvimento capitalista, é, na realidade, um conjunto de transformações econômicas, tecnológicas e sociais, impulsionada pela transformação técnica na produção manufatureira, né? Ou seja, a manufatura vai diminuir e deixar, em alguns casos, de ser a grande forma de se produzir e vai se introduzir na produção a máquina. Daí nós chamamos esse processo de maquinofatura, né? Então, é uma passagem no sistema de produção agrária e artesanal para um outro de cunho o quê? Industrial, onde a maquinaria, ou seja, as máquinas, vão ter um papel central na produção, né? Máquinas operadas por humanos, né? Não é só a máquina em si que faz com que a produção ocorra, é a máquina em sua relação com o homem, né? Então, esse é um ponto fundamental para se ter em mente. E aí vamos começar o nosso assunto dizendo para vocês o seguinte: o primeiro lugar na história em que as máquinas substituíram os humanos no trabalho manufatureiro foi a Inglaterra, né? Então, aqui vocês estão vendo o mapa da Inglaterra, né? A Ilha da Bretanha, né?
Só lembrando que a Inglaterra, na realidade, ela é formada, todos esses países aí da Ilha da Bretanha, é o chamado Reino Unido, né? Que é composto por Inglaterra, País de Gales, Escócia e a Ulster, ou Irlanda do Norte, né? E que a Inglaterra é uma parte do Reino Unido, né? Uma parte da chamada Grã-Bretanha. Muita gente confunde, né? Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido, né? Na realidade, são partes específicas, né? Porque, na realidade, o Reino Unido é formado pela Escócia, pelo País de Gales, pela Irlanda do Norte. Só que a parte mais importante, mais rica, mais desenvolvida, né, é a Inglaterra, né, que é praticamente metade da Ilha da Bretanha, né. Então, a Revolução Industrial é a passagem, como eu disse para vocês, da manufatura para a chamada indústria mecânica, né, que vai gerar mudanças tecnológicas, provocando um verdadeiro choque no processo administrativo, né, tanto na área econômica quanto na área social, como eu bem coloquei. E esse processo ele começa na Inglaterra da segunda metade do século XVIII, lá pelos anos de 1750, 60, 70, né? E ela vai se expandir para o mundo a partir do começo do século XIX, né? Então, a Inglaterra é o pioneiro, e depois da Inglaterra, a Europa e os Estados Unidos vai adotar essa nova forma de produzir e de organizar a produção. E por que a Inglaterra? Essa é uma pergunta muito legal de se fazer. Por que não a França? Por que não os Estados Unidos e outros países, né? A Inglaterra tinha tudo o que era preciso para poder desenvolver uma industrialização, né? Primeiro, a Inglaterra tinha a fonte de energia mais importante desse período, em grande quantidade, inclusive, que era o carvão mineral. O carvão mineral, como vocês bem sabem, é um elemento, uma matéria que produz energia, né? E o carvão mineral ele vai ser utilizado para movimentar as máquinas, as locomotivas a vapor, né? E na Inglaterra havia uma grande quantidade de carvão mineral no seu subsolo, né? Então esse é um primeiro elemento. Sem essa grande quantidade de carvão mineral, essas máquinas aqui vão surgir aí no final do século XVIII e começo do século XIX, não funcionaria. Mas não é só o carvão mineral, não. Tem que ter ciência e tecnologia. Esses homens têm que saber desenvolver o conhecimento para poder fazer com que o carvão mineral vire energia, né? Segundo, os ingleses possuíam também grandes reservas de ferro. Só lembrando que boa parte desse maquinário no começo da Revolução Industrial ela é feita de ferro, né? Já no final do século XIX, nós vamos ter a produção do aço, que é uma liga muito mais forte, né? Uma liga muito mais forte, né? Então, o ferro ele é fundamental, né? Ter uma quantidade de ferro e carvão mineral vai garantir que a produção dessas máquinas se dê e que ela tenha uma certa resistência, né? Que elas quebrem com mais dificuldade. O terceiro ponto é a mão de obra, né? Na Inglaterra você tinha uma mão de obra abundante, mas no mundo inteiro você também tinha uma mão de obra abundante. Na China, por exemplo, você tinha a maior população do mundo desde o século XIII, né? Só que aí tem uma questão que é interessante. Na Inglaterra vai acontecer um processo político, chamado a Lei dos Cercamentos, que faz com que todos aqueles que moravam em propriedades rurais fossem expulsos dessas propriedades, né? E não pudessem utilizar as chamadas terras comunais, né? Isso faz com que uma grande massa de camponeses, uma grande quantidade de camponeses, vá procurar emprego nas cidades da Inglaterra no século XVIII, né? Então, na realidade, há uma expulsão. Por quê? Porque na Inglaterra, isso aí já no século XVI para o XVII, nós vamos ter grandes latifundiários, aristocracia rural, criando ovelhas e expulsando as pessoas, porque era uma atividade muito lucrativa, né? E aí na Inglaterra vai se desenvolver aquela questão da concepção da propriedade privada da terra, né? Então os grandes latifundiários buscaram ter o menor número possível de camponeses para evitar que, explicando assim de forma grosseira para vocês,
para evitar que esses camponeses, por exemplo, não tomassem suas terras, né, ou não dividissem com eles parte de suas propriedades. E fora isso, a Inglaterra tinha a maior marinha mercante, né? A Inglaterra, desde o século XVI, é a maior potência marítima, né? Ou seja, o comércio marítimo era muito forte na Inglaterra. A Inglaterra derrotou a Espanha em 1538, que era chamada de Invencível Armada, a Armada Invencível, né? E derrotou a Holanda, né? A Holanda que era a grande potência marítima do século XVII. Inclusive tomou algumas colônias da Holanda lá na Ásia, né? Então a Inglaterra ela vai conseguir formar um grande mercado consumidor. E a Inglaterra tinha boas relações com Portugal, depois com Espanha. O grande rival da Inglaterra na Idade Moderna era a França, né? A situação de Inglaterra e França era muito mais complexa, né? E a Inglaterra colonizou, inclusive, o que nós chamamos hoje de Estados Unidos e Canadá. E já no final do século XVIII, a Inglaterra vai descobrir a Austrália e a Nova Zelândia, né? E vai manter, durante o século XIX, uma série de colônias, protetorados, onde hoje nós chamamos de Egito, China, Índia, né? Sudeste Asiático, né? Então, a Inglaterra tinha um grande leque de mercado consumidor, que era importante nesse processo de revolução industrial. Características da Revolução Industrial, né? Então, vocês estão vendo aqui essa imagem aqui ajuda muito a gente a perceber o que é a Revolução Industrial. Aqui é uma fábrica, né? Você pode perceber que nessa fábrica há muitas máquinas e poucos trabalhadores, né? Há muito trabalho pesado, as fábricas são grandes galpões, né? Você está vendo muita rodana, muita peça de maquinaria, provavelmente aí é uma fábrica de tecido, né? Está vendo aqui há uma grande quantidade de lã, né? Lembrando que a Inglaterra tinha um dos maiores rebanhos ovinos, né? De cabras e seus variantes de toda a Europa. Então, se eu fosse caracterizar a Revolução Industrial, eu diria em 4 pontos, né? Primeiro, é o surgimento das fábricas. Gente, antes da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam nas suas casas, os artesãos. Com o surgimento da Revolução Industrial, vai se criar a ideia, a noção de fábrica, ou seja, de um espaço dedicado somente ao trabalho, onde nós temos os patrões, os empresários, através de seus gerentes, né, através de alguns trabalhadores, controla e organiza a produção em massa, né? Então, vai nascer no final do século XVIII, começo do século XIX, a ideia de fábricas, né? Segundo, produção em série. Produção em grande quantidade, da mesma forma, parecido, padronizado. Terceiro, esse é um ponto importantíssimo, o chamado trabalho assalariado, ou seja, a troca de trabalho por salário, né? Então, resumindo aí de forma bem simples, né? E o segundo, a formação de um grande mercado consumidor, né? Onde o capital, o dinheiro, passa a ser o elemento fundamental nas relações econômicas e sociais, né? Onde o prestígio já não vai se dar mais pelo nascimento, mas pela quantidade de riquezas e de capital que o indivíduo tem à sua disposição. Então, esse novo sistema industrial transformou as relações sociais e criou 2 classes. Os empresários, ou burgueses, que eram conhecidos também como capitalistas, e esses eram os proprietários dos capitais, dos prédios, das máquinas, das próprias matérias-primas e dos bens produzidos pelo trabalho. Eram aqueles que detinham tudo, né? Eram aqueles que tinham o capital, eram chamados patrões, né? E, do outro lado, os operários, né? Que serão conhecidos como proletários ou trabalhadores assalariados, né? Esses produziam apenas o seu trabalho, que eles vendiam para os empresários para produzir mercadorias em troca de salário, né? Essa ideia de que trabalha por salário era algo como, parece algo normal, não é, gente. É só a partir do século XVIII, XIX, que isso aí vai se tornar uma realidade, né? Era muito comum, por exemplo, na Idade Média, o indivíduo ajuda o outro a trabalhar e ganha parte da produção agrícola, né? Era muito comum isso, né? Era muito comum na antiguidade o trabalho escravo, né? Onde o indivíduo trabalhava
e não recebia salário, nem nada, inclusive, né? Apenas alimentação, né? E uma vestimenta mínima, né? Vamos lá, agora as máquinas, né? Já que eu falei bastante que as máquinas serão bastante importantes, né, nesse processo, é importante dizer para vocês que o primeiro ramo a utilizar máquinas na produção foi a área de fiação e tecelagem de algodão, né? O algodão era barato, produzido em grande quantidade, e esse algodão ele vinha dos Estados Unidos e do Oriente, né? Em grandes quantidades através de navios, né? Então, isso faz com que os grandes empresários burgueses ingleses tinham uma dificuldade muito grande no século XVII, XVI e XVII, que era o seguinte: eles compravam algodão de fora e aí contratavam pessoas, né, trabalhadores, artesãos, e cada um ficava trabalhando em uma parte da produção de algodão, né? Era demorado e caro. E aí o que acontece? A partir do século XVIII vai surgir máquinas, e essas máquinas vão produzir em grande quantidade. Vou dar aqui um exemplo para vocês. No século XVII, uma pessoa precisava passar 2 dias trabalhando para produzir uma camiseta. Já com o advento das máquinas, as primeiras máquinas, né, um trabalhador conseguia agora produzir 80 camisas com a utilização de uma máquina em apenas um dia. Então, aí vocês estão vendo a grande diferença que havia, né, entre um trabalho manufatureiro para um trabalho maquinofatureiro, né, um trabalho industrial. Isso fazia com que a produção fosse em larga escala, barateada, né, de certa forma, que havia uma grande quantidade no mercado, e também havia uma grande exploração do trabalho, né? Então, a relação homem-máquina ela vai ser uma relação muito forte. Os capitalistas desse período estimularam financeiramente os inventores, então eles patrocinaram os cientistas para poder criar máquinas para que a antiga forma de tecer, de fiar, né, que eram atividades tradicionais, fosse alterada, né? Então foi nesse cenário que um carpinteiro, olha que coisa interessante, chamado James Hargreaves, inventou a Spring Jenny, que é essa máquina que vocês estão vendo ao lado aqui. Está vendo essa máquina aqui? Tem uma roldana, né? Tem aqui esses fios aqui, né? Que permitia que um só artesão fiasse 80 fios de uma única vez. É como se tivesse 80 mãos fazendo o mesmo trabalho, só que era uma pessoa apenas, né? Então, aqui vocês estão vendo uma imagem dessa máquina, a Spring Jenny, que é uma das primeiras máquinas desse período. E para poder movimentar essa máquina, vocês estão vendo aqui, ó, tem uma roda aqui, um trabalhador ele ficava girando o dia inteiro a manivela, né, o que fazia com que os fios se mexessem, né, e fosse produzido o material do algodão. Outro a desenvolver uma máquina muito interessante também é Richard Arkwright. Ele inventou a wet frame, que aí é o seguinte, ele já não queria mais o trabalho manual, braçal, da pessoa o dia inteiro girando aquela roda, né? Então ele vai inventar a chamada máquina hidráulica de fiar, que tinha uma grande vantagem em relação à Spring Jenny, que ela era mais rápida. Por quê? Porque ela usava a força da água para poder movimentar os fios. Estão vendo aqui, ó, as roldanas, estão vendo? Aqui um fio e aqui um novelo de fio, né? Que girava por causa da força da água. A água passava aqui e girava essas roldanas que aumentavam a velocidade, né, da fiação, né? Vocês estão vendo a imagem, né, do grande Richard Arkwright, né, esse cientista que vai desenvolver essa máquina, né? Está bem obeso, né? Precisava trabalhar um pouquinho mais nas fábricas que ele criou essa máquina. Outro importante invento desse período, né, se deu em 1779, Samuel Crompton, vocês estão vendo aqui na imagem, né, todo pensativo,
criou uma máquina chamada Spring Muller, que fabricava fios mais resistentes de tecido, né? Então, essa máquina aí pegava os fios, transformava os fios em um fio mais grosso, mais forte, né? E girava através de rodas e rodanas, né? Aqui estão vendo uma máquina, como elas vão se aprimorando, se tornando mais aperfeiçoadas, né? E garantindo muito lucro, garantindo muito ganho aos proprietários das fábricas, né? Então, isso faz com que ciência e tecnologia andem juntos. Essa para mim, é considerada a grande invenção da primeira Revolução Industrial. Esse inglês chamado James Watt, ele aperfeiçoou a máquina de vapor, né? Um dos inventos mais importantes da Revolução Industrial. Porque agora não era mais a força motriz da spring training, não era mais o TA hidráulico, agora era o vapor. Você produzir calor e esse calor se transformar em energia, né? E esse calor era o calor do carvão mineral, do carvão comum, né? Então, esse cientista ele é tão importante, gente, que a unidade de calor, né, vocês vão estudar lá na química, é o watt, né? Então, para vocês verem a importância desse invento, isso aí vai revolucionar a tecnologia do século XIX, somente, né? O James Watt inventa a máquina de vapor já na década de 70 para 80 do século XVIII, né? Mas ela vai ser aprimorada durante todo o século XIX. Outro grande inventor, né, em 1785, é o Edmund Cartwright. Ele inventa o tear mecânico, né? Dando mais agilidade e dinâmica à indústria têxtil. Aí vocês estão vendo aqui essa máquina, aqui a foto do... Peraí, volta. A foto do Edmund Cartwright e a máquina dele. Olha que máquina sofisticada, gente, cheia de peças de engrenagem, né? Que produzia o fio e transformava já o fio em um pano já montado, né? Então, a máquina com os pezinhos dela, que bonita essa máquina, né? Essa máquina vai ser aprimorada no século XIX, vai se tornar em grandes máquinas, né? É interessante que as primeiras máquinas eram enormes, né? E ela já causava um impacto muito forte nos trabalhadores. Mas, no século XX, nós vamos ter o invento do barco a vapor e da locomotiva, né? Então, é uma nova tecnologia que vai surgir, a tecnologia da energia a vapor, né? Em 1807, inventaram o barco a vapor. Gente, os barcos eram movidos ao mar com galés, né? Ou seja, a mãos, a remos. Os portugueses criaram a caravela, né? Ou seja, o vento é a grande força que vai levar os barcos. E os ingleses inventaram o barco a vapor. Você pegava carvão, colocava lá, e esse carvão fazia com que o barco movesse no mar com mais velocidade. E em 1814 é inventada a locomotiva, né, que nós conhecemos como trem, né? E esse trem também era a vapor, né? E essas criações, essas invenções, elas vão impulsionar a industrialização. Porque com o trem, gente, vai superar o cavalo, né? A charrete. Vai se chegar mais rápido e com menos tempo a diversos lugares. Com o barco também. A vitória sobre a velocidade no mar e a velocidade na terra, né? Vão surgir linhas férreas por todos os países desenvolvidos do mundo nessa época, né? Então, é um período que nós vamos ter um grande desenvolvimento tecnológico, né? Transporte de máquina, substituição do homem pela máquina, vai causar também muitos empregos, queda dos preços, vai acelerar o ritmo de produção. Um dos impactos muito fortes é o impacto urbano, né? Nós vamos ter um grande crescimento urbano, cidades pequenas vão receber fábricas que vão receber trabalhadores, que vai aumentar sua infraestrutura, e isso vai ter um impacto muito forte, né? Eu considero que o TA e a locomotiva são dois elementos de muito impacto nesse período, né? É importante se diga, né, que os tecidos de algodão começaram a ser muito procurados, né, e viraram um símbolo de distinção social. Aqueles que tinham tecidos e roupas de algodão cru, né, eram os pobres. Aqueles que tinham seda, tecidos de algodão pintados, passaram a ser a
elite local, né? E esses produtos tinham muita aceitação. O algodão vinha das colônias, né? Principalmente dos Estados Unidos e da Índia, né? Onde a produção de algodão era muito grande. E não havia leis que impedisse o progresso dessa área industrial, né? Então, eu posso dizer para vocês que esse período aí é um período de grande crescimento industrial. Aqui vocês estão vendo uma imagem de uma cidade do século XIX, né? Uma cidade em que as casas e as fábricas passam a conviver no mesmo ambiente, né? Londres, por exemplo, aumentou sua população exponencialmente, chegou a triplicar a quantidade de habitantes no começo do século XIX por causa das fábricas, né? Que as fábricas às vezes atraem operários, né? Vale ressaltar que em 1831, por exemplo, em 1841, a população de Londres chega a 130 mil habitantes. Parece pouco, né? Mas se você considerar que Paris tinha 25 mil habitantes no final do século XVIII, e Londres chega a 130 mil habitantes, esse fenômeno da Revolução Industrial vai criar, na realidade, o fenômeno do surgimento das grandes cidades, das metrópoles, das megalópolis, né? E etc. Bom, eu vou parar por aqui. Parar por aqui e fazer a edição desse vídeo, né? E pronto, cortei. Vamos ver gravação.